Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, nós convidamos a todos para que juntos fechemos os olhos suavemente, auxiliando desta forma a nossa mente para ouvirmos a palestra que vamos ter hoje pela nossa querida irmã Valéria, com o tema Pai Nosso. Como todos os temas são muito importantes, este é realmente conhecido por todos pela oração que todas as religiões fazem. E desta forma, na maneira individual, a Valéria nos ajudará a lembrar que a prática é todos os dias, através da nossa mudança, do nosso querer ser melhor. Obrigada, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa espírita, que a paz de Jesus esteja conosco. Então hoje o nosso tema é o Pai Nosso, como foi dito, onde a gente tem Jesus como a nossa fonte de vida. É baseado no livro Fonte Vida, do Emmanuel, e o nosso tema vai fazer essa reflexão. Então vamos nos colocar em posição de lembrar de Jesus há 2000 anos, nas suas pregações, que é quando ele nos traz a nossa prece dominical. Porque Jesus, ele é como essa fonte de vida. Ele é a água que sacia a alma para sempre. Ele sempre está conosco e ele disse que nunca nos abandonaria. Só que a gente esquece de fazer essa interpretação de Jesus. Ele é a nossa fonte viva. Ele é a nossa água da vida. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 14, nós encontramos: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água que salte para a vida eterna. Lembrem dessa passagem quando ele está à beira com a samaritana no poço. E é uma passagem tão importante porque havia os conflitos, que não se poderiam conversar com os samaritanos. E Jesus abraça a todos. Então, quando ele traz o Pai Nosso, para mim é como se fosse a biografia dele, é toda a vida dele. Porque ele não vai falar meu Pai, ele vai falar Pai Nosso, é Pai de todos nós. Então, com isso, ele exclui o egoísmo, porque ele nos faz a todos irmãos. Não é um Pai só. E ele se coloca nessa posição de que o Pai é Pai de todos e nos faz entender essa reflexão de tirar esse egoísmo. Ele já nos dá o primeiro passo para a psicologia, fazer uma autorreflexão e olhar quem é o meu irmão. Então, para mim, Jesus é a fonte máxima e para nós, do Pai Nosso. No Evangelho segundo o Espiritismo, então se vocês encontrarem lá no final, quando tem a parte das preces, os Espíritos recomendaram para Kardec colocar o Pai Nosso como primeiro, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces é a que eles colocam em primeiro lugar, porque procede do próprio Jesus. Então Jesus já nos deixou como uma instrução do que fazer. Mas aí vem a pergunta: quantas vezes a gente faz o Pai Nosso repetido sem estar conectado com cada palavra que é dita? E a gente foi condicionado, por vidas anteriores, por situações anteriores, que tínhamos que rezar tantas vezes o Pai Nosso, tantas vezes, e sem
julgamento disso, que não é isso que nos cabe. Cabe o que a gente está fazendo a respeito disso. Quantas vezes a gente começa a rezar o Pai Nosso e o pensamento está ali, Pai Nosso que estás no céu, aí eu tenho que pagar o boleto, aí eu tenho que pensar em outra coisa, e aí você tem que voltar porque se tornou condicional. A mente hoje a gente faz isso, a gente está pensando em várias coisas, ou lendo e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem focar realmente no que está sendo proposto. Então o convite que Jesus nos traz é justamente esse, de ao fazer a prece, esse Pai Nosso, que a gente se coloque realmente na posição da oração. Num dos livros do André Luiz, ele cita, se não me engano é no Nosso Lar, eu não tenho bem certeza, de uma menina fazendo a oração. E o André Luiz se espanta porque a oração ela não passou por nenhum outro caminho, ela vai direto para Nosso Lar. E ele pergunta, né, para o mentor dele, por que isso aconteceu? E a resposta é porque foi feita puramente por amor. Então, não adianta a gente repetir, bater no peito, né? Pai Nosso que estais no céu, se não é a minha conexão real com o que eu estou querendo. E a gente fez do Pai Nosso uma prece de petição e não uma prece de se colocar na posição de que Deus é o nosso Pai, que a gente está aqui sim para aprender e não só para receber. Então, ele vai continuar. Que para nós, o Pai Nosso ele não é um pedido de favores. Ele é um código de conduta. Quando ele fala Pai Nosso, é a fonte da fraternidade. Por que é a fonte da fraternidade? Como a gente começou. Ele extingue o egoísmo. Se eu olhar para qualquer um na rua, ou para qualquer um desafeto e lembrar disso, Pai Nosso, é difícil a gente olhar o outro como irmão, porque a gente está condicionado ao irmão consanguíneo. Mas se eu começar a olhar o outro com esses olhos do Pai Nosso, porque é um exercício, eu vou começar a diminuir as minhas fraquezas com tendência para o mal. Eu vou entender que aquele irmão que em algum momento está em desafeto comigo, que está sofrendo, ele é meu irmão. Ele faz parte da nossa família espiritual. Então, Pai Nosso, ele é tido então como essa fonte de fraternidade. No versículo de Mateus, capítulo 23, versículo 9, ele aponta: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. O que ele quer dizer isso? Ele nos iguala. É mais uma lição que Jesus nos traz. Quando ele diz, seja feita a tua vontade, e aqui ele está dizendo uma fonte de renúncia. Quando Jesus está lá no Monte Getsemane, né, indo para a crucificação ali, ele dá o exemplo dele de renúncia. E nós, o que nós renunciamos no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente procura a casa espírita? Quantas vezes a gente faz o evangelho no nosso lar? Quantas vezes deixamos de ver algo que é cotidiano para realmente ter uma boa leitura, sair dessa crise moral da qual vivemos, sair desse consumismo exacerbado material em que estamos? Estamos vivendo a época onde a tecnologia avançou absurdo, mas a nossa moral decaiu. E a gente procura sempre o material, mas e a moral? Então Jesus mais uma vez vai trazer na prece, seja feita a tua vontade. E nós, como crianças que somos ainda na fase espiritual, birrentas, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Eu quero um emprego melhor, eu quero felicidade, eu quero bens materiais, eu quero que aquela pessoa que é difícil para mim saia do meu caminho. Eu quero tudo. Mas o que eu faço? O que eu renuncio de mim para conseguir isso? Porque se somos todos irmãos, o meu irmão também vai querer algo assim. E o que eu estou fazendo por isso? Então, mais uma vez, Jesus se coloca como exemplo e dá o exemplo. Na sequência, ele vai dizer... Então, em Lucas, quando coloca, seja feita a tua vontade, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu lembro que quando eu assistia aos filmes de Jesus na época da sessão da tarde, né, que na época de Páscoa passava com mais frequência, hoje não passa mais, essa parte mexia muito comigo, né? Afasta de mim este cálice. E a gente pede isso todo santo dia. A gente pede
que o amigo difícil saia, que as dificuldades saiam, e a gente não se coloca na posição, seja feita a tua vontade. Que ao acordar, quando a gente fizer essa oração, que a gente se coloque nisso. Senhor, seja feita a tua vontade e não os meus caprichos. Que eu possa ser útil, que eu possa fazer o melhor. E como Deus é o Pai de todos nós, que eu possa olhar para todos como irmão. E entender que em cada um há uma semente germinando de potencial ser evoluído, de potencial anjo. E que como ele eu também quero chegar a ti, que eu quero ter essa felicidade. E ele continua. O pão nosso como a fonte do sustento espiritual. Em João ele vai dizer, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porque Jesus ele multiplicou os pães, né? Mas ele se autodescreveu como o pão da vida. Aqui a gente tem as experiências, né? Quando a gente se coloca com Jesus, observem no dia a dia de vocês, quando a gente está muito na materialidade, naquela correria, e aí cai aquele momento de estarmos aqui. A gente sai daqui melhor quando a gente tem esse contato, de ouvir uma palavra, de vir no passe, de fazer um trabalho voluntário, de estar na evangelização, de estar no atendimento fraterno, de estar aqui nos estudos. A gente sai melhor. E é aquela gota d'água, aquele copo d'água que nos faz respiramos e podemos seguir. Só que isso passa. E aí a gente tem o resto do dia que nos atormenta e nos tira desse foco. Então lembremos, Jesus falou, eu sou o pão da vida. E nós esquecemos dele. Por quê? Porque também a materialidade nos cobra, né? Hoje quando a gente fala de Jesus, muitos têm vergonha. Né? Nossa, você falando de Jesus, a materialidade não pede isso. O que querem? Querem um clique, um like, alguma coisa assim. Vai falar de Jesus. Nossa, que coisa mais demodê, né? Estou usando a palavra antiga agora, né? Então, assim, que a gente possa entender que está faltando para nós Jesus. E na prece dominical está ali, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se a gente observar nos pequenos detalhes, esse pão é nos dado a todo instante. É alguém que passa na rua, que está em dificuldade e a gente não percebe. É um parente difícil que a gente sequer olha porque a gente está conectado no celular. Observe como estão as nossas relações em casa. Se a gente tem parado realmente para estar com todos. A gente não liga mais para as pessoas, a gente manda mensagem, a gente não ouve a voz. E quando não, a gente manda uma mensagem de áudio. A gente nem está numa conversa, a gente faz uma conversa intercalada. Eu mando um áudio e espero outro áudio. Qual é a beleza disso se é o momento de eu estar ouvindo? A tecnologia nos trouxe para a gente se ouvir, para a gente se ver. Mas eu quero, insisto em não me conectar com o outro. Veio a pandemia e a gente não aprendeu. A gente se distanciou, ao invés de se aproximar. E por fim ele diz... Perdoa as nossas dívidas como a fonte de misericórdia. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que fazemos isso? Quantas vezes a gente tem aquele desafeto e ele passa por nós e a gente tem um pensamento ruim? A gente não consegue chegar até o outro e falar, me perdoe, eu errei, não era o que eu queria dizer. E o outro tem todo o direito de continuar magoado conosco. Mas pelo menos que sejamos nós a estender a mão. Já paramos para pensar quando isso que está no Evangelho, né? Quando nós desencarnarmos e estivermos com todos esses desafetos, aí cada um vai para um lugar, como que nos reconciliaremos? E a culpa e o peso. O momento é aqui, a escola da vida é aqui. Que sejamos nós não ter demérito nenhum em olhar e falar, puxa vida, eu errei, me perdoe, eu não quis dizer isso. Nós temos oportunidade para isso. E é tão bom quando a gente faz isso porque a gente desarma. A gente vive num mundo tão bélico que quando tu fala assim, eu não quis dizer isso, eu sei que eu te magoei, mas não foi a minha intenção. Não quando a gente fala assim, desculpa, eu falei por brincadeira. Não, por brincadeira a gente não fala, a gente falou porque quis. A gente fala que foi por brincadeira pela vergonha porque sabe que ofendeu. Mas quando tu fala assim, sim, eu falei, não era a minha intenção. Me desculpe porque eu não sabia que ia te magoar. Me perdoe.
Então, esse é o processo maior que Jesus nos ensinou. Observem que é todo um código de conduta que ele nos traz. E por fim, beber dessa fonte significa parar de apenas repetir o Pai Nosso e começar a agir como Jesus. O Pai Nosso é o mapa, Jesus é o caminho. Que não repitamos apenas a prece, mas que a fonte viva transborde em nossas atitudes. Então temos Jesus como modelo e guia, que Kardec já perguntou, né, no Livro dos Espíritos, qual é o nosso modelo maior de perfeição? E eles nos dizem, Jesus que nos foi enviado. E como é difícil seguir, mas que possamos fazer através da prece, que a partir de hoje tem um livro da evangelização infantil que chama Pai Nosso, da Meimei, psicografia do Chico, que é maravilhoso. Cada frase do Pai Nosso, ele traz histórias. E é tão lindo porque para nós, né, a gente continua crianças, né, sejamos crianças. São histórias lúdicas que a gente vai entendendo como que é esse Pai Nosso. E a gente pode passar para as nossas crianças a beleza, não só repetir, repita como uma obrigação, mas que seja apenas e tão somente como um processo de mudança. Que sejamos todos nós, então, como co-criadores que somos de Deus, essa fonte viva, essa fonte de água para todos que encontrarmos em nosso caminho. Obrigada. Então, convido a todos, então, para encerrarmos. E eu vou trazer para nós o Pai Nosso que está no Panácio de Além-Túmulo. É um Pai Nosso que a gente diz Pai Nosso espírita, mas ele não é espírita, né? Então, ele é de José Silvério. Então, eu peço que todos se coloquem numa posição confortável, respirem profundamente, mentalizem agora uma luz caindo sobre nós como pétalas de rosa, e ela vai levando toda a nossa tristeza, todas as nossas angústias. E neste momento somos abraçados pelos nossos amigos do plano espiritual, aqueles a quem tanto nos desejam o bem e não nos abandonam. E principalmente pelo nosso irmão Jesus, que há 2000 anos esteve conosco e nos deixou o seu legado de amor e bondade. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz e do caminho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja.